Olá, meus irmãos, muito bom dia a todos vocês, sejam muito bem-vindos a essa meditação. Hoje, nesse sábado da 34ª semana do Tempo Comum, hoje, na verdade, é o último dia, desse Tempo Comum do ano litúrgico. Amanhã começamos um novo ano litúrgico, por meio do Advento em preparação para o Natal. Mas hoje, nesse dia votivo, a São José, um dia em que celebramos também a memória de Santo André, apóstolo, da Santa Igreja e mártir da Santa Igreja, nós queremos meditar sobre o que aprendemos então durante todo esse ano que nos acompanhou, o Evangelho, em que o Senhor deu ao nosso coração tanto conhecer dele mesmo e fortaleceu assim a nossa fé, nossa esperança, nossa caridade, nos deu dons maravilhosos durante todo esse ano. Então é um momento de agradecer, Em coincidência com isso, lá nos Estados Unidos, é dia de ação de graças, um tempo de ação de graças. Mas a ação de graças mesmo, o grande louvor que devemos dar é por essa assistência contínua do Senhor em nossa vida, nos dando a conhecer cada vez mais dele mesmo, nos dando a sua palavra, nos alimentando com seu corpo e com seu sangue. Então hoje, Santo André, o santo de hoje, irá nos ajudar por meio de sua vida e intercessão a compreender isso e nos ajudar a louvar a Deus por isso, Então rezemos. Estamos reunidos em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Senhor Jesus, muito obrigado por toda a assistência durante todo esse ano litúrgico. O vosso amor nos preencheu, nos conduziu, nos libertou tantas vezes. Foi sempre providência em nossa vida ser fortalecido na fé, no amor e na esperança, como o Senhor realizou com cada um de nós. Queremos então, no dia de hoje, meditar sobre isso, sobre o fato da importância de ser nutrido pelo Evangelho, de ter uma vida enraizada no teu amor, na tua palavra, na tua revelação. E a importância também de fazer com que essa mesma palavra que nos salvou de uma existência vazia e insólita, levar essa palavra aos outros que podem a ela recorrer de maneira igualmente eficaz. E vos pedimos, Senhor Jesus, que o nosso coração não descanse e procure o tempo inteiro, vos agradar por meio de uma das melhores obras de caridade, que é de fato anunciar o vosso coração. Então, Senhor Jesus, muito obrigado neste dia, um dia de louvor, um dia realmente de ano novo, renovar em nós toda a esperança e que este Natal nos traga, as virtudes e os dons necessários para ter uma vida nova. Também queremos esse novo em nosso coração, já que ainda somos pessoas necessitadas da conversão. Então dai-nos, Senhor Jesus, cada vez mais a conhecer o seu nome, a vossa palavra e a vossa vontade. Te pedimos isso por intercessão de Santo André e da Virgem Maria Santíssima. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Então, meus irmãos, o Evangelho hoje, lá é narrado em São Mateus, capítulo 4, versículos de 18 a 22. E aqui a gente acompanha o chamado mesmo de Cristo para com Santo André, para com Pedro, Tiago e João. Então, Santo André e Pedro, irmãos, e os outros dois irmãos, Tiago e João, filhos de Zebedeu. E eles estavam a pescar. E ali, Simão e André estavam atirando as redes ao mar e Tiago e João estavam consertando as redes na margem da praia. Mas, apesar desse fato aqui ser narrado assim, um evento antes disso acontecer marca bastante o nosso coração, está narrado em São João capítulo 1. E ali a gente vai perceber também como começa essa proximidade de Santo André, dos apóstolos aqui mencionados, com o próprio Cristo. Mas vamos começar meditando sobre o Evangelho de hoje, que diz assim: naquele tempo, quando Jesus
andava à beira do mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Estavam lançando a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus disse a ele: Segui-me e eu farei de vós pescadores de homens. Eles imediatamente deixaram as redes e o seguiram. Caminhando um pouco mais, Jesus viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Estavam na barca com seu pai, Zebedeu, consertando as redes. Jesus os chamou, eles imediatamente deixaram a barca e o pai e seguiram. Bom, a gente percebe então que os apóstolos aqui nesse passo dado aqui pelo Senhor, eles cumprem exatamente aquelas duas obras que são necessárias, que Jesus tem nos ensinado durante todo esse ano. Duas obras principais. A primeira, renunciar a si mesmo, deixar a vida antiga. É um passo árduo, duro, né? Mas que exige muito do nosso empenho. E a gente sabe que na vida de progressão espiritual, de conhecimento massivo de Deus, essa parte é determinante para os próximos passos em que a alma se aperfeiçoa, se adianta e depois se une a Cristo. Mas a via purgativa é aquela que lida mais com nossas paixões, com essa necessidade de renúncia e com o engrandecimento também das nossas faculdades mais elevadas, né? A nossa inteligência e a nossa vontade. Mas eis aqui então que eles tomam esse passo, eles renunciam à vida antiga. Então, Jesus fala disso de maneira bem clara, né? Vocês são hoje pescadores, mas eu farei de vós pescadores de homens. Então, há uma renúncia de uma antiga vida, né? E eis que Simão e Pedro, nessa vida antiga, estavam ativos. Eles estavam lançando a rede ao mar, mas agora lançariam a rede sobre as almas. Da mesma maneira, os filhos de Zebedeu, Tiago e João, também estavam em uma vida ativa. Tinham um instrumento de trabalho, por exemplo, que é a rede, né? A rede. E eles estavam consertando essas redes ali na margem de Tiberíades, né? Da praia de Tiberíades. E ali, Jesus os chamou e eles também fazem essa dupla missão. Deixam barca e pai e seguem Jesus. Então, essas duas obras, né? Renunciai a vós mesmos, tomai a vossa cruz e segui-me. Essas obras são importantes para cada um de nós. E aqui a gente vê uma predisposição total a isso. Há um evento, um pouquinho antes desse evento aqui, narrado no Evangelho, que é narrado lá em São João, no capítulo 1, que com certeza predispõe a resposta tão enérgica assim dos irmãos, né, Simão e André. A gente vai ler, meditar um pouquinho sobre isso, até para nos ajudar, né, a compreender o que Jesus quer nos ensinar no dia de hoje. Então se diz assim, ó, lá no versículo 36, né? São João Batista, depois de pregar quem era o Cordeiro de Deus, Jesus passou, ia passando providencialmente, né? E este que é primo do Senhor Jesus, São João Batista, né? Que foi santificado ainda no ventre pela saudação da Virgem Maria, no ventre de sua mãe, Santa Isabel. Este que é o melhor dos homens, né? Nascido de mulher, é um grande profeta a quem Deus deu a honra de conhecer o Messias pessoalmente, né? Não só prometeu Jesus, a chegada de Jesus, como o apontou verdadeiramente. Esse daqui, ó, é o Cordeiro de Deus. Então, São João Batista era seguido, né, por Santo André, por Simão, por Tiago e por João. E ali nesse dia, a providência chegou. Alguns exegetas dizem que uma semana ou dias antes dessa pescaria lá do Tiberíades, né? E aí, São João Batista disse: esse aqui é o Cordeiro de Deus. Os discípulos ouviram falar, né? São João Batista falar e seguiram Jesus. E passaram a seguir Jesus, ou seja, aqui foi a primeira renúncia, né? E também o primeiro adentrar no seguimento de Jesus. Então eles
abandonam aquele lugar onde eles estavam, né? Onde eram chamados apenas à conversão. E o que São João Batista pregava? Pregava a renúncia do pecado, o jejum, obras de mortificação, a oração, né? Boas práticas de vida, o seguimento, né, rigoroso da palavra, né, das leis. Então, esse era o batismo de conversão dado por São João Batista. E aí os discípulos ouviram São João Batista falar: esse daqui, ó, é o Cordeiro, e seguiram Jesus. Então, voltando-se Jesus e vendo que estavam, né, seguindo, Jesus olhou para trás e viu que eles estavam seguindo, perguntou: o que procurais? Olha que forte, né? Jesus pergunta isso para nós também. O que procurais? E eles disseram: Rabi, que quer dizer mestre. Mestre. Já assumem ali em Jesus a sabedoria necessária, a sabedoria encarnada. E perguntam algo extremamente íntimo para motivar as suas vidas. Aonde moras? Então, mestre, onde moras? E Jesus, de maneira muito clara, né, indo para a casa, né, da Virgem Maria, a casa onde São José também viveu, diz para eles: vinde e vede. Então Jesus levou esses apóstolos, discípulos, né, para a sua casa. Olha só como diz o Evangelho no versículo 39. Foram aonde ele morava e ficaram com ele aquele dia. Passaram um dia com Jesus. Então imagina, né? A Virgem Maria os serviu, né? Eles estavam acolhidos na casa de Jesus. E era cerca da hora 10ª, ou seja, era já uma hora, né, ali depois da 9ª hora, que é às 9 horas da manhã, eram umas 10 horas da manhã. Então passaram o dia inteiro lá. Almoçaram, lancharam, né? Fizeram todas as orações, tudo com Jesus. Meus irmãos, isso mostra que o passo dado, narrado lá no Evangelho de hoje, ele depende de uma vida interior, entende? A gente às vezes pergunta assim: meu Deus, será que eu vou estar a contento para essas duas obras, né, indicadas durante todo esse ano litúrgico, né, renunciar a si mesmo e seguir Jesus? Olha, o principal passo que fez com que eles deixassem barco, deixassem o Pai, deixassem a rede lá e fossem ser pescadores de almas, foi que a vida interior em algum momento aconteceu. A vida de oração em algum momento iniciou. E Jesus é favorável a ela. Ele diz: vinde e vede, eu vos mostrarei aonde eu moro, o meu coração. Eu vos mostrarei o principal de mim. Então tudo naquele dia foi excelente. Conheceram a Mãe de Deus, conheceram o coração de Deus, provaram, né? Sentaram-se à mesa com o Senhor. Então, passaram um dia inteiro lá. Aí se diz no versículo 40 de João a seguinte, ó: André, irmão de Simão Pedro, era um dos que tinham ouvido João e o tinha seguido. Então, um desses que está lá é André. Foi ele então logo à procura do seu irmão. Então, Santo André é como uma ponte, né, que liga Jesus à igreja, porque Pedro é o chefe dessa igreja. Então, Santo André ligou o Senhor, né, que funda a sua igreja, que é a Igreja Católica, e o primeiro Papa, e fez ponte entre os dois. E ele chegou para o seu irmão e disse: achamos o Messias, que quer dizer o Cristo. Então levou-o a Jesus, e Jesus fixou nele o olhar e disse: tu és Simão, filho de João, serás chamado Cefas, que quer dizer pedra. Então neste momento aqui, né, Simão já tinha assim o conhecimento de sua vocação. Jesus já introduziu essa vocação. Quando nós vemos no Evangelho de hoje Jesus chamá-lo, já se sabe ali então, né, que chamado seria esse. Então, no dia seguinte, tinha Jesus a intenção de dirigir-se a Galileia. Encontra Filipe e lhe diz: segue-me. Então, mais um chamado também a este
a este segmento, né? Então, meus irmãos, a vida interior precisa começar. E Jesus quer mostrar o interior de seu coração, aonde toda essa obra começa, né? Então, às vezes a gente pensa assim, eu sou incapaz, meu Deus, dessa obra tão grande em minha vida, né? Quando é que eu terei passos assim? Olha, é mais fácil você responder uma pergunta mais simples. Quando é que começarei a rezar? Quando é que começarei a querer entrar na casa de Jesus? Conhecer seu coração, a sua mãe, a igreja, São José. Quando é que eu me interessarei por isso? Pronto. Aí, sim, se passa para essa segunda obra de uma maneira mais entregue. Por quê? Jesus vai iluminar a tua inteligência, a tua fé, para você perceber como nele a alma é realmente saciada. E olha que Santo André, além de ser considerado, né, como essa ponte, esse primeiro apóstolo a atender o chamado, tanto na leitura de Marcos como na de João, né, ele é o primeiro a responder, ele também é tido como um apóstolo simples, né, um apóstolo humilde, discreto, né, mas as suas ações se mostram em todo o evangelho. Ele é o primeiro, ele faz ponte, ele chama o irmão, ele encoraja, ele também se mostra disposto. Muitas vezes, meus irmãos, a nossa obra, a principal delas é a disposição. E a disposição da nossa alma depende do saber de Deus, do caminhar com Deus, do ser iluminado pela fé. E como é que essa fé chega ao nosso coração? Pela pregação. Por isso a pregação é tão importante. Lá na primeira leitura hoje, de São Paulo aos Romanos, se diz assim, ó, irmãos, se com tua boca confessares Jesus como Senhor e no teu coração crerdes que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. É crendo no coração que se alcança a justiça e é confessando a fé com a boca que se consegue a salvação. Então, as obras que são importantes para a salvação, para a edificação de uma fé plena, de uma fé que alcançou sublimidade, como São Tiago nos diz, depende de que uma das principais obras sejam feitas, que é anunciar. Só que esse anunciar pode ser até discreto, como de Santo André. O importante é que ele seja eficaz, é que ele seja contínuo, que ele seja perseverante. Mas o que será deste mundo se não tiver quem pregue, quem anuncie, quem dê o Cristo necessário para que essas duas obras sejam feitas? Tanto que eu renuncie o pecado, como para que eu viva na graça. Então São Paulo continua. Mas como invocar o Senhor sem antes crer? E como crer sem antes ter ouvido falar dele? E como ouvir sem ter alguém que pregue? E como pregar sem ser enviado para isso? É assim que está escrito: quão belos são os pés dos que anunciam o bem. Assim foi então Santo André. Anunciou o bem, principalmente em regiões ermas onde a palavra ainda não tinha chegado. Ele foi enviado após o Pentecostes para o Mar Cáspio e Negro. E teve a sua Páscoa, né, a sua morte, tendo fundado já as igrejas na Acaia, testemunhou Jesus com o próprio sangue, sendo crucificado em uma cruz em forma de X, por volta do ano 60, depois do nascimento de Cristo, e recebeu do santo este elogio: Salve Santa Cruz, tão desejada, tão amada. Tira-me do meio dos homens e entrega-me ao meu mestre e Senhor, porque eu de ti, para que eu de ti receba o que por ti me salvou. Olha que bonito. Então, por meio dessa cruz, desta vida, desta entrega, que um dia recebeu a pregação, mas que não cansou de pregar aos outros, Jesus fez aqui um homem completo. Um homem que ouviu, seguiu, né? Ouviu, creu, seguiu, abandonou tudo, renunciou a si mesmo, tomou a sua cruz e uniu-se a Deus. Mas a obra inicial é rezar, entrar na intimidade de Jesus. O que queres, né? Saber onde tu moras, Senhor. Este é a nosso desejo. Então, muito obrigado, Jesus, por este ano inteiro. Foi maravilhoso. Que nesse advento nosso coração permaneça ainda mais desejoso por vós. Tenham um santo dia, meus irmãos.
Fiquem com Deus.